Falar sobre privatizações. Essa discussão está bastante em voga aqui na Paraíba, com uma possível aí discussão sobre a privatização da Cagepa, que está acontecendo. Para debater esse assunto comigo, além do professor União, vamos ouvir o professor da Universidade do Ceará, Rodrigo Saraiva Marinho, que fará uma palestra hoje, chamada Direito e Liberdade, no primeiro Simpósio da Liberdade da UFPB, e o professor do Departamento de História aqui da UFPB, Flávio Lúcio. Pela rede social Facebook, você que está aí com a gente pode acompanhar, pode opinar, pode mandar sua pergunta, seu questionamento, seu posicionamento. Essa aqui é uma mesa democrática, nós queremos ouvir você, seja lá qual for o seu posicionamento. O que importa é que você participe junto com a gente. Também pode participar pelo 3015-3737 e pelo WhatsApp aqui do Tambaú Debate, o 996098201. Hoje é quarta-feira, dia 8 de março de 2017, Dia Internacional da Mulher, e o Tambaú Debate está no ar. Volto a reiterar para você que você pode participar pelo Facebook ou pelo 3015-3737. Luciana está aqui para atender a sua chamada. Ou pelo WhatsApp da redação aqui, o 996098201. Pode entrar em contato com a gente. Hoje, participando junto comigo aqui, o professor União. Professor, muito obrigado por estar aqui junto com a gente hoje novamente. Boa tarde, professor. Boa tarde, companheiro João Tiago. Boa tarde aos convidados. Sejam bem-vindos. Tem uma grande oportunidade, inclusive duas figuras do vasto conhecimento. A gente tirar justamente muitas dúvidas sobre a questão das privatizações, mas eu queria, num momento também como esse, quem está nos assistindo, a minha mãe, Zilda Bahia Correia Maia, caminhando para os 93 anos. Lúcida, gosta de política e gosta de esporte. Né? Cheia de saúde. Cheia de saúde. 93 anos, está nos acompanhando nesse momento, e também a minha esposa lá na OAB, Maria do Carmo de Araújo Maia. Essas duas mulheres que têm, como se me suportado durante tantos anos da minha vida, que às vezes tem momento... Tem momento que é suportável mesmo, né? Fica insuportável, mas a gente escapa. Sejam bem-vindos, esperamos fazer um grande programa. Participando hoje comigo aqui o professor Flávio Lúcio, do Departamento de História da UFPB, doutor em Sociologia. Professor, muito obrigado por ter aceitado o nosso convite para debater esse assunto tão importante aqui na Paraíba. Bom, espero que seja proveitoso o nosso debate hoje. Será. E também o professor Rodrigo Saraiva Marinho. Professor, eu falei da Universidade Federal do Ceará, mas é da Unifor, Universidade de Fortaleza, né? Professor de Direito, advogado e conselheiro do Mises Brasil. Rodrigo, muito obrigado por estar aqui também. É um prazer estar na Paraíba mais uma vez, é um prazer estar conversando com vocês, Tiago, professor Forte, professor Lúcio Flávio, um prazer imenso voltar a essa terra tão agradável de estar no Nordeste, e com conterrâneos do Nordeste sempre é uma honra imensa. Tá ótimo. Antes da gente conversar sobre as privatizações, a gente vai falar que hoje é o Dia Internacional da Mulher. A Secretaria de Saúde de João Pessoa realizou uma série de atividades voltadas ao público feminino. Elas merecem todos os cuidados. Diariamente, a Academia da Saúde do Geisel realiza atividades com dança, aeróbica, alongamento que fazem a diferença na vida dos moradores do bairro. 90% do público é feminino. Moradora há 40 anos, Dona Laura da Silva faz questão de participar de todas as atividades. Já fiz de 5h30 da manhã, já fiz um aulão com minha professora Gil, né? E todos os dias estou aqui de 5h30. Estou aqui desde o começo, né? Desde o primeiro dia. E no Dia Internacional da Mulher, a homenagem foi ainda maior. Vários serviços foram oferecidos pela Secretaria de Saúde de João Pessoa, reforçando ainda mais o cuidado com a saúde da mulher. Escolhemos aqui a Academia da Saúde do Geisel por ser um polo que aglomera diariamente muitas mulheres, né? E a gente quis homenageá-las nesse espaço que é de cuidado com a mulher, que é de valorização do corpo, que é de liberação do estresse. Então, nós que fazemos a Secretaria Municipal, escolhemos aqui também para homenagear a mulher. Além dos atendimentos essenciais à saúde feminina, as mulheres no dia de hoje tiveram um atendimento mais que especial. Limpeza de pele, drenagem linfática e até tratamento com argila fizeram parte das comemorações do Dia Internacional da Mulher. Se em média 200 pessoas são atendidas aqui e 90% são mulheres, no dia de hoje a expectativa é de atender o dobro com todos estes serviços. Ela cuida sempre da saúde e hoje Graça Macedo aproveitou para dar um trato na beleza. Como é o resultado? Como é que fica a pele depois? Fica muito boa, bem, sai, a maioria das minhas manchinhas sai.
E olha a Jaqueline, limpeza de pele, drenagem e até a sobrancelha estava fazendo. Eu estava com meus pés muito inchados e também estava precisando de uma limpeza de pele e graças a Deus, né, eu recebi, né? Me deram esse presente. Hoje estão sendo realizados exame citológico, teste de HIV/AIDS, requisição de exames de mamografia, atendimento odontológico, que nós estamos com o nosso odontomóvel aqui. Então, tudo destinado ao atendimento e ao carinho e ao cuidado com a mulher. E o público masculino também compareceu e aproveitou para fazer a homenagem. A mulher em si é a força do universo. Deus fez primeiro o Adão, mas isso é história bíblica. A mulher que é em primeiro lugar, em todas as posições sociais, política e em todos os espaços a mulher é presente, é uma força maior. Tá aí, um pensamento que eu sempre trago no Dia Internacional das Mulheres é um de Leon Eliachar, um humorista carioca que morreu em 1986, se eu não me engano, é que a mulher é o segundo homem que Deus fez, passado a limpo. Tudo aquilo que ele errou na gente, ele acertou nelas. Parabéns para todas as mulheres. Mas vamos começar com o nosso debate aqui. De um lado, eu tenho o professor Flávio Lúcio, do Departamento de História aqui da UFPB. Do outro, tenho o professor Rodrigo Saraiva Marinho, da Unifor. Professor da Unifor. Eu vou começar com uma pergunta para o professor Flávio Lúcio e para o professor Rodrigo. A mesma pergunta, só que cada um dos dois, eu imagino que vai me dar uma posição diferente. Professor Flávio Lúcio, por que é importante não privatizar as empresas públicas? Bom, primeira coisa, é preciso considerar o papel que essas empresas estatais tiveram no desenvolvimento, na modernização brasileiras. O Brasil, até os anos 50, 60, era um país, do ponto de vista das comunicações, do ponto de vista do abastecimento da água, do ponto de vista da distribuição de energia, da geração de energia, um país que vivia absolutamente no atraso, né? Foram necessárias décadas, e isso se fez não só, obviamente, exclusivamente pelas estatais, né? Eletrobras, Petrobras, Vale do Rio Doce, né? Uma série de empresas siderúrgicas que também participaram, eram empresas estatais também, que tiveram um papel importante nesse processo e que tiveram um papel decisivo no que o Brasil se tornou, principalmente depois dos anos 70. Quer dizer, o Brasil era um país, nos anos 30, basicamente agrário, né, onde 70% da população vivia no campo, uma economia fundada em exportação de commodities. 50 anos depois, esse país ele se transformou num país industrializado, né? E se nós observarmos, por exemplo, antes disso, nesse período, até os anos 60, né? O setor, por exemplo, da telefonia no Brasil era todo privatizado. O setor de produção de energia elétrica no Brasil era todo privatizado, eram empresas privadas. O setor de produção de mineração, todas eram empresas privadas. Qualquer brasileiro que tentasse fazer, por exemplo, uma ligação nos anos 60 para qualquer outro estado, ele levaria horas para conseguir completar a sua ligação, né? Então, se nós temos um sistema moderno, não se deve hoje, nesses campos, não se deve hoje às empresas privadas. Se fossem as empresas privadas que estivessem controlando esses setores, nós estaríamos provavelmente muito mais atrasados do que estamos em alguns segmentos. Então, acho que, obviamente, eu não defendo uma estatização completa da economia, né? Mas eu acredito que, em alguns setores considerados estratégicos, o Estado tem que continuar controlando para estabelecer os rumos que o país precisa ter em vários níveis, da política industrial, de desenvolvimento, porque eu acho que sem isso o país não consegue dar os saltos que ele necessita. Professor Rodrigo, por que é importante privatizar? Eu acho que o primeiro ponto, Thiago, bom, um prazer estar aqui mais uma vez, mas eu acho que o primeiro ponto é que toda vez que você ouvir setores estratégicos, patrimônio nacional, indústria nacional, proteção nacional, olhe para o seu bolso, você está prestes a ser roubado. Em geral, essas empresas estatais, elas fazem um serviço bem ruim na lógica brasileira. Se eu pegar nos últimos anos, todos os grandes casos de corrupção brasileiros foram relacionados a empresas estatais. Só falando dos 10 anos para cá, né, 12 anos para cá. Mensalão, Correios, Petrobras, Petrolão,
Caixa Econômica, Banco do Brasil, pedaladas fiscais e com certeza o próximo grande caso de corrupção que virá será do BNDES e esse aí será muito maior do que todos os casos anteriores. O professor Lúcio Flávio comentou que a partir da década de 40, basicamente, as indústrias estatais começaram a aparecer. E, ao mesmo tempo, ele também disse que antes disso todas as indústrias eram privatizadas. Houve um momento histórico em que o ditador Getúlio Vargas, que esse ano completa 80 anos do Estado Novo, para quem não sabe, o Brasil viveu um período fascista, exatamente de 37 a 45, e esse ano se comemora esse período de estatização que o Brasil teve, em que o Brasil, de fato, já teve uma indústria de petróleo, que foi descoberta aqui na Bahia, e quando foi descoberta, depois do Estado ter dito que não havia petróleo no Brasil, tem um documento oficial do próprio Getúlio Vargas afirmando isso, foi descoberto pela iniciativa privada, foi estatizado. O Brasil já tinha uma indústria de ferrovia com o Visconde de Mauá, para quem não conhece, talvez seja o maior empreendedor que esse Brasil já teve. Aqui ao lado, nós tivemos Delmiro Gouveia, em Alagoas, desenvolvendo um grande sistema da parte de indústria têxtil funcionando. A parte de telégrafos já acontecia, ou seja, já havia comunicação. E é uma coisa interessante que, basicamente, todos os estados, em determinados momentos, tiveram as suas teles. Né? Para dar mais um exemplo que o professor Lúcio Flávio disse. Você tinha a Tele Ceará no meu estado, você tinha aqui, eu acho que era Telpi. Telpa. Aqui era Telpa, na Paraíba. E eu vou voltar há pouco tempo, é 94, talvez você e seus pais lembrem claramente disso. Antes das privatizações da Tele, que basicamente você tinha um monopólio estabelecido pelo Estado, porque em geral isso vai acontecer, você vai ter empresas estatais e o monopólio caminhará junto com ela, você não havia nenhuma concorrência. É engraçado que mesmo com a privatização que foi muito mal feita, para ficar claro aqui no Brasil, as privatizações aqui não abriram o mercado, as privatizações mantiveram, né, interesses relacionados a políticos, né, já que o Estado tem concessões e permissões de forma absurda, isso prejudica bastante a economia de forma geral. Então, quando você tinha aqui, você tinha monopólio, você tem oligopólio, você tem 4 operadoras, agora aqui 5, né, quando dos Correios funcionando, você tinha 4 operadoras de telefone acontecendo num país continental. E essa forma que acontecia antes, você ter uma Telpa ou ter uma Tele Ceará, sem dúvida, a situação, mesmo com tecnologia extremamente avançada, digital no mundo inteiro, não havia essa possibilidade no Brasil, que o Brasil tinha uma lei, só para finalizar a minha primeira fala, tinha uma lei chamada de Lei de Informática, em nome da proteção da indústria nacional de teleinformática, para evitar que fossem importados produtos estrangeiros para o Brasil, no sentido de proteger a indústria nacional. Privatizar, ela tem uma grande função. Primeiro, você consegue tirar das mãos dos políticos, ou seja, da mão de burocratas, da mão de pessoas que não têm interesse em lhe beneficiar e passa a dar esse benefício para a mão de pessoas que estão interessadas em gerar um bom produto porque eles querem ter lucro. Se eles não fizerem isso, eles não terão lucro. Professor União. Eu gostei, como se diz, dois assuntos. Eu teria um primeiro tema que eu acho que ele vai também responder ao Rodrigo, e eu aproveito também a minha pergunta por 2 exemplos que nós tivemos aqui na Paraíba. Antigamente, essa questão da energia na Paraíba, né? O presidente, às vezes, o cara que presidia todo o setor elétrico da Paraíba, era a indicação do deputado. E um deputado botou na cabeça, pegou um analfabeto qualquer e empurra lá. Né? Você veja que os Correios da Paraíba, não estou dizendo aqui que o gerente dos Correios aqui é um analfa, mas é um deputado federal que indica ele para o cargo. Às vezes são pessoas... Bom, hoje são quanto do mês? Hoje é 8. 8. Tá? Minhas contas não chegaram ainda para eu pagar do mês. E você veja que os Correios é um estatal. E hoje apresenta um péssimo serviço de péssima qualidade. Acho que o senhor está querendo dizer a vinculação ao mundo político, a indicação prejudicaria o desenvolvimento. E prejudicaria não, está prejudicando, cara. Hoje é dia 8, não chegou ainda a conta do meu telefone para eu pagar. Vai chegar quando? Quando passar, a Unimed eu tive que ir lá buscar. Porque os Correios devem ser bons cargos para alguns dirigentes indicados por alguns políticos. A questão também da energia, vai precisar da caneta, pessoal? A questão da energia na Paraíba. Como era a energia? Tinha um deputado estadual aqui que tinha fazenda. E a parte elétrica da fazenda dele era praticamente grátis, porque o deputado fazia parte da base do governo. Então, o que o senhor está querendo perguntar é como essa vinculação com o mundo político pode prejudicar o desenvolvimento das empresas estatais? Como pode prejudicar, não. Como está prejudicando. Eu não fico em cima do muro. Eu não fico no muro. Eu não fico no muro em cima das coisas. Está prejudicando e muito. E se existe alguma solução? E aí eu perguntaria... Aí o professor que vai responder. Eu não estou aqui nem defendendo o sistema estatal que nós temos, né, no sentido da maneira como ele se constituiu, porque a grande questão, professor União, não é
e eu faço exatamente o raciocínio inverso. Nós não precisamos privatizar o Estado brasileiro, né? Nós precisamos desprivatizá-lo. Ou seja, a grande questão referente aos problemas... Porque a questão empresa estatal, empresa privada, por exemplo, a Petrobras é uma empresa estatal, não é necessariamente uma empresa pública. A empresa estatal é uma empresa de capital aberto, quer dizer, é uma empresa com majoritariamente cujas ações são propriedades do governo do Estado brasileiro, mas ela tem acionistas. Não é? Então, a grande questão, a maneira como administra uma empresa privada e uma empresa pública, né, ou estatal, vai depender muito de como isso vai ser feito. Não necessariamente existem empresas, a Petrobras, por exemplo, é uma empresa extremamente eficiente. Isso ficou demonstrado nos últimos anos. O professor afirmou, por exemplo, utiliza-se hoje esse discurso, o próprio governo Temer está fazendo isso, para entregar praticamente, como foi feito, por exemplo, com a Vale do Rio Doce, como foi feito por sistema Telebrás, como foi feito por sistema telefônico no governo Fernando Henrique Cardoso, onde empresas que valiam bilhões foram vendidas a preço de banana. A Vale do Rio Doce foi vendida por pouco mais de 3 bilhões de reais. Só o lucro líquido da Vale, por exemplo, 10 anos depois, já chegava a quase 30 bilhões de reais. Ou seja, você vende uma empresa que é um patrimônio imenso, nós temos incalculável o que a Vale detinha, por exemplo, em termos de minérios a serem ainda descobertos, por exemplo. Outra coisa, o que é que essas privatizações fazem normalmente? Como aconteceu com a Vale, como aconteceu com outras empresas. Elas fazem um sistema de saneamento anterior, ou seja, o Estado fica com as dívidas da empresa, não é? Faz normalmente programas de demissão voluntária e, posteriormente, depois que a empresa está totalmente toda sanada, todas as suas dívidas foram transferidas para o Estado, e aí privatiza-se. Por isso que essas empresas, logo depois, elas são apresentadas como lucrativas. Claro, né? Toda a dívida que ela detinha, todo o passivo que ela tem, ela foi incorporado pelo Estado. Aí acaba que nós temos isso. Só para finalizar, com relação à corrupção. É bom lembrar o seguinte, a corrupção, por exemplo, na Petrobras, tem outro contraponto, tem a outra ponta. Quem que nós estamos vendo agora que está na outra ponta? Empresas privadas. A Odebrecht, todo esse conglomerado de empresas privadas, empresas que cresceram também às custas do Estado brasileiro, sugando o Estado brasileiro, se apropriando do Estado brasileiro. E repassando para alguns partidos políticos, né? Também, eles faziam financiando o sistema eleitoral MDB, brasileiro, PSDB, né? Todos PT, esses partidos. E essa é a grande questão. Por isso que eu digo, o grande problema nosso, porque, veja, em relação à questão do bolso também. Quer dizer, peguemos aqui, por exemplo, os dados referentes ao sistema elétrico, ao custo da energia no Brasil, a energia elétrica no Brasil, nós tivemos, de 2010 a 2015, por exemplo, um aumento de 150,7% no custo do preço da energia. Né? Então, isso você tem, quer dizer, se você está preocupado, por exemplo, a privatização da CAGEP, aí você tem que se preocupar mesmo, porque em todos os países onde houve privatização, o impacto inicial, o impacto mais importante foi no bolso do consumidor. Né? Então, se você está preocupado, tem que se preocupar mesmo, porque privatização, nenhum empresário vai comprar uma empresa que não seja para extorquir o consumidor. Rodrigo. Eu fico me perguntando a parte da palavra final, que nem o empresário vai ter uma empresa para extorquir o consumidor. Eu fico pensando que o empresário deve acordar todo dia e pensar, como eu vou extorquir o consumidor hoje? Né? Deve ser essa a imaginação do empresário que ele vai ter. Mas, na realidade, todo empresário, se ele não prestar um bom serviço, se ele for honesto, se ele não der um bom produto, se ele não entregar o que presta, provavelmente esse empresário vai ser retirado do mercado, porque empresários desonestos saem do mercado. Na realidade, essa ideia de extorquir o consumidor, de teoria da exploração, é algo que está já afastado e refutado já há bastante tempo. Se por acaso as pessoas que estão aqui com seus celulares na mesa não gostassem do seu celular e não gostassem da empresa que você tinha devolvido. Em geral, no Brasil, onde você tem liberdade de comércio para empresas que vendem o celular, as pessoas costumam gostar muito dos seus aparelhos. Já quando é autorizado pelo Estado, como, por exemplo, Oi, Vivo, TIM, Claro, que são exemplos de empresas operadas, né, autorizadas pelo Estado, se costuma detestar bastante como essas empresas funcionam. Então, de forma geral, só pegar o gancho do professor Lúcio Flávio, ele foi falar também para a energia elétrica para a gente ter medo. Lembro como se fosse hoje a ex-presidente Dilma Rousseff chegando na televisão e afirmando claramente:
eu acho a energia muito cara e vou abaixar a energia a partir de amanhã. Você vai ver a energia cair no seu próximo mês em 20%. Isso ela disse mais ou menos em 2013 para 2014, e aí aconteceu o maior caos do sistema elétrico possível, porque ela informou para as empresas que tinham contratos firmados já há bastante tempo que ela ia descumprir o contrato dela. Só uma coisa. E o aumento que houve do contrato, contratos já o aumento que houve do contrato, só termina, 2010. só assim o senhor termina. Os contratos foram firmados e a senhora Dilma disse que seriam modificados. Em 2013, pronunciamento nacional, você acha facilmente. Pode colocar no YouTube, pronunciamento nacional, energia elétrica de Dilma Cardoso. Ela afirma taxativamente que o preço da energia vai baixar. Baixa no primeiro mês 20% e depois ele aumenta 150,7%, que é o valor que, por culpa dos políticos, dos burocratas, que eu não confio, espero que você também não confie, você tem um prejuízo tremendo na energia elétrica. Concordo com o professor, de fato, que o aumento se deveu, né, que o aumento aconteceu. A causa do aumento é que você precisa entender. Na verdade, se a empresa de energia elétrica não melhorar seu serviço, ela vai prejudicar bastante. E é um detalhe, viu, professor União, que você falou bem, os políticos prejudicam, sim, as empresas. Os Correios, para você ter uma noção, que tem monopólio postal constitucional, absurdo, né? Os Correios têm um monopólio constitucional. A única empresa que pode entregar cartas e contas no Brasil é o Correio, segundo decisão do próprio STF. Mesmo ela sendo monopolista, ela deu prejuízo de 2 bilhões de reais. Ou seja, a empresa estatal, monopolista, só ela presta serviço, dá um prejuízo, ainda dá prejuízo de 2 bilhões de reais. Então você tem uma situação muito clara. E um comentário interessante que eu sempre defendi é que a ideia que Vale do Rio Doce, empresas estatais, não devem ser vendidas, não. Privatiza e entrega para os funcionários. Para a gente não estar questionando o preço, o valor. Entrega aos funcionários. Ou então a Petrobras não é nossa. Coloca o CPF de cada brasileiro, dá ação para cada brasileiro e distribui entre os brasileiros. Petrobras não é nossa? Vamos fazer com que ela seja nossa. O que acontece de fato no Brasil é que empresas estatais, quando dão lucro, o lucro dá benefício para políticos. Quando ela dá prejuízo, a conta quem paga somos todos nós brasileiros. Que o diga, né, que o professor também disse que a Petrobras é uma empresa extremamente produtiva e eficiente, ninguém consegue saber isso. Você não sabe se a Petrobras é eficiente porque ela não tem concorrente. A Petrobras praticamente ela tem um monopólio, hoje, segundo a própria Constituição, né, favorecido pela Agência Nacional de Petróleo, né, também feita pelo aquele presidente social-democrata, também de esquerda, chamado Fernando Henrique Cardoso, em que essas empresas que tinham monopólio, como a Petrobras, não conseguem concorrer com ninguém. Só uma curiosidade, a Petrobras ela tem empresas no Paraguai. A justificativa do Petrobras em 2015 para ter um preço da gasolina mais baixo que o Brasil foi porque lá havia concorrência. Aqui não há concorrência. Para você ter uma comparação entre uma coisa e outra, é só pensar no Uber. A gente vai para um rápido intervalo, a gente volta. O professor Flávio já está querendo também dar um pitaco aqui. Hoje o debate está quente e você não pode perder. A gente volta já. A gente continua com o Tambaú Debate hoje, conversando com o professor Flávio Lúcio, da Universidade Federal da Paraíba, professor Rodrigo Saraiva Marinho, da Unifor, lá de Fortaleza. Professor Flávio Lúcio, o senhor estava querendo contrapor só um aspecto aqui do que o professor Rodrigo falou. A primeira grande questão é a seguinte: qual foi o sistema que resultou das privatizações realizadas ao longo do governo Fernando Henrique Cardoso? Primeiro, nós tivemos a transferência de monopólios privados, monopólios estatais para monopólios públicos. Ou seja, aqui na Paraíba, se antes que fornecia a energia elétrica para as casas, para as residências, era a Saelpa, agora esse mercado todo, cativo, foi transferido para as mãos de uma empresa privada, que é a Energisa. É só lembrar o seguinte, e é um capitalismo, veja, sem risco. Isso está tudo inscrito nos contratos de privatização. Aqui no Brasil, as privatizações, por exemplo, vamos pegar o caso aqui, por exemplo, da Energisa. A Energisa, quando o governo Maranhão tentou privatizá-la, né, a pedida inicial foi, se eu não me engano, 765 milhões de reais para privatizar a Saelpa. Não houve compradores, né? Uma segunda tentativa foi feita, o preço já tinha baixado para pouco mais de 400 milhões. Não houve interessados. Uma oferta. No terceiro leilão organizado, a oferta baixou para 290 milhões, e aí sim, um único grupo, que inclusive é financiado, tem por trás um banco americano, né, adquiriu sozinho
unicamente participou do leilão e adquiriu a Saelpa. Em seguida, todo mundo lembra, o governo Fernando Henrique, nós tivemos o conhecido apagão, né? Veja como esse sistema é vantajoso para essas empresas. O apagão, claro, ele deu um prejuízo muito grande. Em razão de quê? Em razão da ausência de investimentos do Estado no sistema elétrico. Nós não criamos espaço. Quer dizer, de o produção. Estado teve sua Estado participação negativa. Sim, claro, porque o Estado não investiu. O Estado não investiu. Depois nós tivemos o sistema que foi integrado, né? O governo Lula e o governo Dilma, eles integraram o sistema elétrico brasileiro, construção de novas hidrelétricas, de outras fontes alternativas, né? Mas o pior é isso. E esse é o sistema de privatização que nós temos. Os prejuízos... O sistema, então, estaria errado. Só para concluir, o sistema de privatização que nós tivemos, com os prejuízos das empresas privadas, que foram socializados com os consumidores. Nós levamos anos pagando taxas embutidas nas cobranças de energia elétrica para ressarcir o prejuízo das empresas. Ou seja, é um sistema que, primeiro, é uma transferência de monopólio. Transfere o monopólio estatal para o monopólio privado, né? Que é muito mais perigoso. Né? E segundo, é um sistema que não oferece riscos ao empresário. Por quê? Porque aí você tem outro esquema, outra montagem de uma estrutura que foi criada para proteger esse interesse empresarial, que é esse sistema das tais agências. O Estado, o governo, apesar o governo não controla efetivamente essas empresas. O Estado não controla. Os presidentes indicam os membros das agências e as agências são capturadas pelo mercado. Então, se você observa, por que nós tivemos esse aumento aqui? O professor faz referência a Dilma Rousseff, como se Dilma também tivesse sido responsável. Dilma tentou baixar o preço da energia, porque era escorchante que se pagava no Brasil, continua se pagando ainda, inclusive, porque isso estava no contrato, por conta desse mecanismo que foi criado, que tentou transferir que transferiu para o consumidor o prejuízo das empresas. Então, as agências, elas regulam, na realidade, elas estão ali apenas para ter o controle, para que as empresas tenham um controle do sistema de preços. Quer dizer, faz de conta. É um faz de conta. É um faz de conta que primeiro, porque não tem competição, não tem concorrência, e segundo, porque elas estão ali para proteger não o interesse do consumidor, mas sim o interesse da empresa. Rodrigo. Eu queria aproveitar também o professor Rodrigo também, para ele botar no seu pacote também, coloca aí no pacote, essa questão dos bancos estaduais. Você foi favorável, que isso aí deu um moído muito grande, né? Boa. A questão dos bancos estaduais parece que só escapou no Brasil, ou um ou dois também. A privatização também dos bancos estaduais, como é que ele viu? É interessante que nesse ponto o professor ele quase tenta criticar o Estado. Ele chega a criticar o Estado e ele para na hora que ele critica. Assim. O sistema é uma desgraça. O sistema de concessões e permissões do Brasil ele é um absurdo de forma geral. A nossa Constituição estabelece que praticamente tudo pertence ao Estado. Tudo é o Estado que pode fazer. Uma das coisas que foi falada é que investimentos da energia não poderia ser feito, não foram feitos pelo Estado. Não foi feito pelo Estado, Tiago, e não foi permitido que qualquer pessoa que quisesse fazer isso da iniciativa privada fizesse o serviço. No Brasil tem uma coisa muito interessante. Você, em lugares que faltam água, como é a realidade nossa do Nordeste, eu sou do Ceará, vocês aqui da Paraíba, você nunca viu faltar água mineral, nunca viu faltar Coca-Cola, mas falta água. Você nunca viu Coca-Cola olhando para você e dizendo, rapaz, consuma menos Coca-Cola, você está consumindo demais. Mas você já viu empresa de energia dizendo para você consumir pouca, menos energia, e já viu empresa de água, né, dizendo para você consumir menos água. No mínimo é estranho. No mínimo o interesse desse pessoal não é prestar um serviço. Como bem disse o professor União, muitas vezes é o link entre favores prestados, dados pelo Estado, e favores cobrados pela iniciativa privada. Na realidade, quando o Estado presta muito favor, tem muito favor a ser cobrado. É facílimo você cobrar favores. Então, o problema, eu concordo com ele, que ele quase fala que o problema está lá no sistema, que é concessão e permissão. Ele entra e diz que o problema também está no sistema, que as empresas capturam, né, as empresas de agência reguladora. Ou seja, é péssimo. Então, vamos acabar a agência reguladora e vamos abrir o mercado para que qualquer um preste o serviço e apresente para as pessoas. E aí vai caber a você, cidadão. Eu terminei a minha fala passada falando que vai caber a você decidir, por exemplo, se é o Uber ou se é o táxi que você vai utilizar. Mas vai ser uma decisão do cidadão. Você vai escolher.
Se as empresas estatais são tão boas, que elas sejam sujeitas à concorrência e permitam que outras empresas entrem nesse mercado. Lá, quando o FHC fez o absurdo que foram feitas as concessões e permissões lá, foi dar monopólio de fato público para monopólios privados. Ou seja, você favoreceu os seus amigos. O que é que deveria ter sido feito, professor? Abre o mercado, permite que qualquer um entre na concorrência, que qualquer um apresente seu serviço e faça com que isso aconteça. O Brasil, ele teve péssimas privatizações, porque, de fato, a nossa privatização foi dar lucro privado e prejuízo socializado. Nisso eu concordo completamente com o professor Lúcio Flávio. Então, vamos abrir o mercado para que os lucros e os prejuízos eles sejam, de fato, privados. E não o risco que você hoje paga a conta da Coelce, porque a Dilma disse que ia baixar o preço no contrato, descumprindo o contrato estabelecido, e aumentou 150%. Isso foi feito no governo anterior. E não pagava a tarifa, não. Hoje, se você olhar a sua conta de energia, você paga uma tarifa exatamente por conta dessa bobagem que foi dita pela ex-presidente Dilma Rousseff. E só para terminar essa ideia e esse critério aqui que foi falado sobre leilão e banco americano, o problema da gente é estar muito preocupado com indústria nacional, proteção nacional. Nós temos que estar preocupados em ter serviços de qualidade. Nós não temos. O brasileiro, toda vez que tem serviço estatal, pense em serviço de água, em serviço de energia. Pense mesmo da Energisa aqui, vocês que são da Paraíba. O serviço era bem ruim quando era da antiga companhia. Melhorou alguma coisa com a companhia atual. É ruim? É longe do ideal. Para mim era para ter 5 empresas de energia distribuindo seu serviço e apresentando como é que isso ia acontecer. Para mim era a opção que deveria acontecer. Uma pergunta que o professor União fez foi sobre os bancos estaduais. Os bancos estaduais, professor União, não sei se você lembra, mas eles eram ótimos para os governadores. Eram péssimos para a população em geral que viveu o período de hiperinflação. Os deputados também. Quando eu falo governadores e seus, quem vivia lá, e seus burocratas direto. às teclas. Como eu disse, quem acredita em estatização, acredita em político. Para mim, quanto menos poder político tiver, para mim, melhor. Eu acho que o meu objetivo de vida é sempre esse, tirar poder de políticos. Então, os bancos estaduais serviam claramente para financiar os governos estaduais que não se pagavam com tributos e usavam aquela emissão de títulos e emissão de empréstimos para pagar a dívida que é em relação a isso. Tanto é que foi feita naquele momento histórico, 2 momentos históricos, um plano real, que aí você teve uma inflação que foi controlada. Naquele momento você teve uma lei de responsabilidade fiscal dizendo que o governo não podia gastar mais do que arrecadava. E que os bancos, e que você não poderia emprestar os bancos estaduais para a mesma instituição em que você é vinculado. Então foi um avanço. Eu vou colocar mais uma pergunta aqui, Rodrigo. Os dois estão falando bastante, a gente está dando bastante liberdade para vocês, justamente porque é um debate mais informal, não é uma coisa muito informal. Eu vou deixar uma pergunta para o próximo bloco, para a gente poder avançar aqui, sobre os Correios. A gente está vendo hoje os Correios é uma empresa que está começando a dar um prejuízo sério para o Brasil. Em 2015, prejuízo de 2,1 bilhões. 2016, um prejuízo de 2 bilhões. O que vocês dois pensam sobre a situação dos Correios e qual a melhor solução para que a gente possa ter nos Correios uma empresa eficiente novamente para o povo brasileiro? A gente vai para um rápido intervalo e volta já já. E nós estamos de volta com o Tambaú Debate. O governador Ricardo Coutinho assinou ontem um convênio entre o governo da Paraíba e a Gol Linhas Aéreas Inteligentes para incrementar o primeiro voo internacional entre João Pessoa e Buenos Aires. Uma atitude, uma iniciativa positiva para que a gente possa transformar realmente o aeroporto internacional Castro Pinto em um aeroporto internacional aqui na cidade de João Pessoa. Eu deixei uma pergunta no primeiro bloco, mas infelizmente a gente não tem tempo para conseguir fazer a resposta dessa pergunta. Esse debate foi muito bom, foi muito quente, muitas coisas ainda para se falar, muito para se debater, mas a gente teve duas visões completamente antagônicas aqui sobre... Eu repetia os dois convidados para a semana. Eu repetiria para a semana que vem. Fazer como com novela, certeza. Fica suspenso. Porque ainda tem muito assunto para se falar. Professor Lúcio Flávio, muito obrigado pela sua presença, muito obrigado pela sua companhia hoje. Espero poder contar com o senhor em uma outra oportunidade. Tem um minuto, não? Um pouquinho Um só. pouquinho, só rapidamente, assim, eu não quase critiquei o Estado, não. Eu critiquei o Estado, eu defendo a desprivatização do Estado, é diferente. Eu acho que não é político, não. Nós precisamos que a sociedade tenha ingerência, tenha controle sobre o Estado, e não os políticos. Quando isso acontecer, então nós vamos... Aí sim, as empresas estatais vão poder serem administradas de maneira adequada. Professor Rodrigo, muito obrigado pela sua presença também. Hoje tem um evento à noite
Isso, eu queria... primeiro simpósio da Liberdade. Quem gostou do debate, hoje à noite vai estar eu e o meu amigo Felipe Hermes, do Spotniks. Eu vou falar sobre direito e liberdade. O Felipe Hermes vai falar sobre liberdade de expressão no auditório 411, lá do Centro de Humanidades da Universidade Federal da Paraíba. Então, quem puder participar será muito bem-vindo a partir das 18 horas hoje à noite. Será um prazer. Quem gostou do debate e quiser ampliar por lá, será um prazer imenso trocar ideias. Muito obrigado, professor. União também. Estou em silêncio já. Até amanhã. Você fica agora com o Tambal Esporte com o professor União, que já está correndo lá para o estúdio. E a gente fica por aqui. Muito obrigado. Até amanhã com um novo Tambal Debate. Tchau, tchau.